And we need hence to understand who these overcomers are, these elect. Então, nós precisamos entender melhor quem são estes vencedores, estes eleitos. Is it the entire church that enters heaven? The answer is absolutely no. É toda a igreja que entra no céu? A resposta é absolutamente não. There is a select people, and he even says to them, É um povo selecionado e ele até mesmo diz para eles that you give them hidden manna to feed them, que ele dará o maná escondido para alimentá-los. and then he says, I'll give them a white stone, and on that stone it's amazing. E ele diz que dará para eles uma pedra branca e naquela pedra branca é surpreendente. On that stone, you hear that a name will be written. E naquela pedra você ouve que um nome estará escrito. Their name. And he says, O nome deles. E ele diz, that name, not all people in heaven will be able to read that name. aquele nome, nem todas as pessoas do céu poderão ler este nome. This is amazing, beloved. Isto é surpreendente, povo amado. Let me read it for you again. It says, Deixe-me ler novamente. Ele diz, he who has an ear, let him hear aquele que tem ouvidos, que ouça what the Spirit of the Lord says to the church. o que o Espírito do Senhor está dizendo para as igrejas. To him who overcomes, Ao vencedor, I'll give some of the hidden, concealed manna, darei o maná escondido, é escondido, o maná escondido, hidden by the hidden counsel of God, escondido pelo oculto conselho de Deus, hidden by the hidden wisdom of God, hidden manna, escondido pela oculta sabedoria de Deus, o maná escondido, and I'll give him a white stone with a name written on it. e darei a ele uma pedra branca com um nome escrito nela, Known only to him who overcomes, to him who receives. conhecido somente daquele que vence, aquele que a recebe, Who receives the stone, meaning aquele que recebe a pedra, significando the script that will be used there, no one else can understand it. significando que a escrita que há nela, ninguém mais pode compreender. All the other people in heaven will not be able to read it. Todas as outras pessoas no céu não serão capazes de ler este nome. Only the one that receives that stone will be able to read it. Somente aquele que receber esta pedra será capaz de ler o que está escrito nela. So this is a very big time, beloved people, in the history of the church. Então estes são tempos muito grandes, povo amado, na história da igreja. That now we can open up this understanding that there will be some structure in the kingdom of heaven. E agora nós podemos abrir este entendimento de que haverá uma estrutura no reino de Deus. And I said, E eu disse, and that's why you see in the book of Philippians chapter 3, it talks about the first prize. e é por isso que nós vemos no livro de Filipenses capítulo 3, que ele fala a respeito do primeiro prêmio. And in Revelation 22 verse 12, it talks about the reward in his hand, and you will give to each one according to what they have done. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele fala a respeito da recompensa que ele tem na sua mão, que ele dará a cada um segundo as suas obras. If there is any moment of accountability in Christian salvation on what your thought schemes were, Se há um momento
de responsabilidade na salvação cristã para vigiar os esquemas dos seus pensamentos, what the contemplations of your heart were, quais são as contemplações do seu coração, and what your deeds were, even as you were born again, then this is it. e quais são os seus feitos como nascido de novo. Então é isto. This is now what should draw every Christian to serious accountability. Isto deve levar cada cristão a uma séria prestação de contas. Because everything will be accounted for. Teremos que prestar contas de tudo. And then, beloved people, having discussed that, then I want us to look at now the white stone then. Então, povo amado, tendo discutido isso, agora eu quero examinar a pedra branca. I want us to open a conversation on the white stone, since we have laid now a good platform to discuss this. Eu quero abrir uma discussão sobre a pedra branca, agora que nós já estabelecemos uma boa plataforma para discutir isto. By reading Revelation 22:12, Revelation 3:12, Quando lemos Apocalipse 22:12, Apocalipse 3:12, and Revelation 2:7, and I said there's so much in there, as in even the hidden manna and so forth. e Apocalipse 2:7, e eu disse que há tanto lá a respeito do maná escondido e todas estas coisas. But can we begin with the white stone then? Então podemos começar com a pedra branca? We know too well that white always symbolizes purity and righteousness. Nós sabemos muito bem que branco simboliza pureza e justiça. And so, the giving of the white stone, what does it signify then? What will it signify? Então, ao dar a pedra branca, o que é que isto significa? Qual é o significado disto? How can we use this scripture of Revelation chapter 2:17 Como nós podemos usar esta escritura de Apocalipse 2:17? and the rewards, the benefits you see accruing to those who have been faithful, overcomers? E os benefícios que virão para aqueles que foram fiéis, os vencedores. Meaning those who live an active life. I'm talking about the combatants. Significando aqueles que têm uma vida ativa. Estou falando a respeito dos combatentes. A combatant church, a combatant Christian. A igreja combativa, o cristão combativo. A militant Christian who says, I'm out to fight Satan. O cristão militante que diz, eu estou aqui para lutar contra Satanás. I'm going to fight sin and fight Satan. Eu vou combater o pecado, eu vou combater o Satanás. And fight deception and fight decay. E combater o engano e combater a corrupção. So what then are the benefits? Então, quais são as recompensas? And then he says the white stone. Então ele diz, a pedra branca. I'm talking about those that set out to fight sin in this time. Eu estou falando a respeito daqueles que saíram para lutar contra o pecado neste tempo. So how can we use this scripture to encourage the present day church Então, como que nós podemos usar esta escritura para encorajar a igreja deste tempo presente? to shun sin, reject sin, and fight sin? Para repudiar o pecado, para rejeitar o pecado, para lutar contra o pecado. Because we know the coming of the Messiah is near. Porque nós sabemos que a vinda do Messias está próxima. But now we have impetus here. Mas agora nós temos um incentivo aqui. We have an encouragement here that if you will persevere, Nós temos um estímulo, um encorajamento aqui. Que se você perseverar, you will make it.
Você vai conseguir. And I'm glad that this conversation is being brought at a time when there is a whole backdrop around the church. E eu estou feliz que esta conversa está vindo em um tempo quando há muitas coisas tentando deter a igreja. Of wickedness, persecution, many trials, A perversidade, a perseguição, muitas provas and all things that you need to prevail over. e todas as coisas sobre as quais vocês têm que prevalecer. That the whole world right now has turned against Christian salvation. Porque o mundo inteiro agora se voltou contra a salvação cristã. So, how can we use this? How can we use this at this hour? Então, como nós podemos usar isto? Como nós podemos usar isto nesta hora? To encourage every Christian believer Para encorajar cada crente cristão to hearken unto a combat against sin. para despertar para um combate contra o pecado, To develop a stance, a positioning of battling sin. para assumir, para tomar uma posição contra o pecado, Rejecting sin and overcoming sin. rejeitar o pecado e vencer o pecado. This is the whole premise of this conversation we're having today. Este é o propósito de toda esta conversa que nós estamos tendo hoje. That at the end of it all, you may see the greater treasure Que ao final de tudo isto, vocês possam ver o grande tesouro that will be laid on those that will have combated sin deliberately que foi colocado sobre aqueles que combaterem o pecado voluntariamente and by the power of the Spirit of the Lord overcome sin. e pelo poder do Espírito do Senhor vencer o pecado. I mean those who will live their lives fighting sin. Eu me refiro àqueles que vão viver as suas vidas para lutar contra o pecado. Say, from today on I've resolved, I have zero tolerance to sin. And since you overcome sin, Que disseram, hoje eu decido que terei zero tolerância ao pecado e vou buscar a vitória contra o pecado. because the Bible says in the book of James chapter 4 verse 7, resist the enemy and he will flee from you. Porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. So yes, victory is nigh. Victory is in the offing. Sim, a vitória está próxima. A vitória está em um futuro muito próximo. And so here now, let's walk stepwise. So the white stone, begin with the white stone. Então aqui agora, vamos andar em uma sequência. Vamos começar pela pedra branca. A pedra branca. What is the white stone? O que é a pedra branca? What does it mean? What is the significance? O que ela significa? Qual é o significado dela? The white stone that you may be able now to pursue, to press on. A pedra branca. Para que agora vocês sejam capazes de buscar, de perseguir e de perseverar. And say, I'll live my Christian life until I also receive that reward of the white stone. E dizer, eu vou viver a minha vida cristã até que eu receba esta recompensa da pedra branca. First and foremost, but the white stone is powerful because it symbolizes the approval of God over your life. Então, número 1 e acima de tudo, a pedra branca é poderosa porque ela simboliza a aprovação de Deus sobre a sua vida. Number 2, it symbolizes purity. Número 2, ela simboliza pureza. It symbolizes righteousness. This is a Christian that was righteous. They pursued righteousness. Ela simboliza justiça.
Este é um cristão que foi justo. Ele buscou a justiça. It symbolizes holiness. Ela simboliza santidade. It symbolizes acceptance. Ela simboliza aceitação. Meaning now God has accepted you. Approval by God. Significando que agora Deus te aceitou. A aprovação de Deus. Acceptance by God. Endorsement by God. Kudos. Aceitação de Deus. Endosso de Deus. It's as though it's saying, thank you, welcome, well done, my good and faithful servant. É como se ele estivesse dizendo: muito obrigado, bem-vindo, muito bem, servo bom e fiel. It's an acclamation by the Lord. É uma aclamação pelo Senhor. It is a commendation. He now commends you. É uma recomendação. Ele agora te recomenda. Say, wow, thank you for the great work. Thank you for resisting the devil. Dizendo: uau, obrigado pela boa obra. Obrigado por resistir ao diabo. Thank you for not listening to the enemy. Obrigado por não ouvir o inimigo. Thank you for obeying me. Obrigado por me obedecer. It's a laudation. É uma exaltação. It's like there is an ovation, or the Lord esteems you. It gives you esteem owing to that. É como se houvesse uma ovação. O quanto o Senhor te estima. Ele te concede estima devido a isso. The fact that you rejected sin O fato de que você rejeitou o pecado and stood against sin e se levantou contra o pecado and overcame by the power of the blood and the testimony of your tongue. e o venceu pelo poder do sangue e pela palavra do teu testemunho. As though an admiration, because he's now saying this is an elect, a special group. Como que em admiração, porque então ele diz: estes são eleitos, são um grupo especial. An admiration. People admire you for this now. Admiração. As pessoas te admiram por isto agora. Wow, you stood against sin. You resisted sin, you overcame sin. Uau! Ele se levantou contra o pecado? Ele resistiu ao pecado? Ele venceu o pecado? It's like the Lord signed approval and assent by God. É como se o Senhor aprovasse um documento de aprovação por Deus. An applause, appreciation by the Lord, because it's a token. É como um aplauso, um gesto de agradecimento do Senhor. It's as though heaven now gives a recognition to you, recognizes you. É como se agora o céu fizesse um ato de reconhecimento sobre você. O céu te reconhece For the great work you did on the earth. pela grande obra que você fez na terra. Look at all these wonderful things awaiting those who will overcome this world and sin. Vejam todas estas coisas maravilhosas que estão esperando aqueles que venceram este mundo e o pecado. It's like the Lord is saying, this stone Nesta noite, o Senhor está dizendo que esta pedra is a token of appreciation, admission. You become admitted into a special class. é um símbolo de admissão. Você está sendo admitido em uma classe especial. A special faith, a special group. Respect. Um favor especial, um grupo especial. Respeito. Given regard. Reward. É dada consideração, recompensa. And it's
It's a gratitude. I appreciate what you've done. É um gesto de gratidão. Eu aprecio o que você tem feito. And it presents very clearly E mostra muito claramente a significance to the Christian, to the receiver of the stone. a importância do cristão, a importância daquele que recebe a pedra. It signifies, look, blamelessness. Now you're blameless. Significa, olha, irrepreensibilidade. Agora você é irrepreensível. You're innocent. It's an acquittal. Você é inocente, sem pecado, That while there was a fall in the garden, que mesmo que houve uma queda no jardim, but for you, you are now acquitted for the blood of Jesus because of the blood of the Lamb. mas você agora foi vivificado pelo sangue de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro. You were very faithful to the ordinances that described and defined the worship of the blood. Você foi muito fiel às ordenanças que descreveram e definiram a adoração do sangue. And those ordinances, as we have seen all of us very clearly, are in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 to 6. E estas ordenanças, todos nós vimos que estão muito claramente no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. And also Hebrews chapter 10, verses 26 down, E também Hebreus, capítulo 10, versículos 26 em diante. For example, I'm reading Hebrews chapter 6, verses 4 to 6 now, to look at the ordinances. Por exemplo, eu vou ler Hebreus, capítulo 6 agora, versículos de 4 a 6, para observar as ordenanças, Which means the worship order that the Lord set up for the worshiping of the blood. significando a ordem da adoração que o Senhor estabeleceu para a adoração do sangue. They say, it is impossible for those who have once been enlightened Então ele diz, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, who have tasted the heavenly gift, que provaram o dom celestial who have shared in the Holy Spirit, e foram participantes do Espírito Santo who have tasted the goodness of the Word of God e provaram a bondade da palavra de Deus and the powers of the coming age. e os poderes da era vindoura, Verse 6, if they fall away to be brought back to repentance, se eles caírem, é impossível restaurá-los para arrependimento, because they are lost in crucifying the Son of God all over again. para sua própria perdição, crucificaram o Filho de Deus novamente And subjecting him to public shame and public disgrace. e publicamente o expõem à vergonha e à desonra. So that is the order of the worshiping of the blood. Então esta é a ordem da adoração do sangue. And he says, I appreciate you. I approve of you. Então ele diz, eu te aprecio, eu te aprovo, I accept you. I now endorse you. eu te aceito, eu agora te apoio, te endosso, I give you kudos. I give you acclamation. I give you commendation. eu te dou honra, eu te aclamo, eu te dou condecoração, This is laudation for you. I give you an ovation here. eu te dou louvor, eu te dou ovação aqui, I esteem you. I admire you. eu te aprecio, eu te admiro, I applaud you. I appreciate you. eu te aplaudo, eu te aprecio, I have recognition of you. I have respect and regard for you. Why? eu te dou reconhecimento, eu te reconheço e eu tenho consideração por você. Por quê?
Because you observe this order of worship. Porque você guardou esta ordem de adoração. And he says, let them worship as what I have shown you in heaven. E ele diz que eles adorem segundo aquilo que eu te mostrei no céu. And I remember when the Lord took me into heaven and showed me the temple of God in heaven. E eu me lembro quando o Senhor me levou ao céu e me mostrou o templo do Senhor no céu. And the white, wonderful building, the white dome that I saw. The white, glorious dome. O prédio branco maravilhoso. O domus branco. O domus branco e glorioso. In other words, saying, tell them down there to worship according to this order, the heavenly order. Em outras palavras, diga para eles lá embaixo que adorem de acordo com esta ordem, a ordem celestial. And then, this is the order of the worshiping of the blood. E então, esta é a ordem da adoração do sangue. These are the bounds that were set for the Christian salvation of the grace. Estes são os limites que foram determinados para a salvação cristã da graça. So it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, Porque ele diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God, que foram participantes do Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus and the powers of the coming age, e os poderes da era vindoura they fall away to be brought back to repentance. e caíram, é impossível serem reconduzidos ao arrependimento. Because the Lord is crucifying the Son of God all over again, Porque, para a sua própria perdição, eles crucificaram o Filho de Deus novamente and subjecting him to public shame, public disgrace. e o expuseram à vergonha pública, à desgraça pública. And so you slowly begin to understand this special group of people. These are people who have rejected apostasy. Então, lentamente você começa a entender que este grupo especial de pessoas, estas pessoas, eles venceram a apostasia. In their execution of salvation on the earth here, they stood firm. Enquanto executavam a sua salvação aqui, eles permaneceram firmes. Firm against sin and firm against apostasy. Firmes contra o pecado, firmes contra a apostasia. And all the schemes of the devil to slide in apostasy into their Christian salvation. Permaneceram firmes contra todos os esquemas do diabo para fazê-los cair em apostasia. And so he's saying that the white stone here signifies you are blameless now. It's an acquittal. Então ele está dizendo que a pedra branca aqui significa você é irrepreensível agora. É uma absolvição. Why? Because he says that you lived your life and you did not allow your Christian salvation to be adulterated by sin. Por quê? Porque ele diz que você viveu a sua vida e não permitiu que a sua salvação cristã fosse adulterada pelo pecado. And now you're free from sin because he went to the cross. E agora você está livre do pecado, porque ele foi para a cruz. Why would you still be entangled in sin when he went to the cross? Por que você estaria ainda preso no pecado quando ele já foi para a cruz? That you did not mix your Christian salvation with foreign objects, foreign mixtures.
Você não misturou a sua salvação cristã com objetos estranhos, com misturas estranhas. Into your holy, pure Christian salvation. Now I give you the white stone then. Com a sua santa e pura salvação cristã. Então agora eu te dou a pedra branca. To symbolize the molding, as you will see in the next few minutes. Para simbolizar a moldagem, como nós veremos nos próximos minutos. That the faithfulness and commitment that you had as a Christian on the earth. A fidelidade e o comprometimento que você teve como um cristão enquanto você estava na terra. You were so faithful to Christ. Você foi tão fiel a Cristo. To the extent that if you were an accountant and something was coming your way that was not very holy and right, you rejected it. Até o ponto em que, se você é um contador e veio até as tuas mãos algo que não era totalmente correto, você rejeitou isto. You were so committed to Christ that if you were a lawyer somewhere and something was coming, você foi tão comprometido com Cristo que se você foi um advogado e algo ou alguém veio até você that looked like would cause you to go and lie in court or somewhere, you rejected it. Algo que iria te fazer mentir na corte ou em qualquer outra coisa, você rejeitou isto. Or you are a doctor and something came your way, or you are a teacher, whatever it is, you say, Ou você é um médico e algo veio até você, ou um professor, o que quer que seja. Ele diz, your faithfulness and your commitment to the pursuit of righteousness. a sua fidelidade e o seu compromisso em buscar a justiça. For that you stood, I now give you the white sword. Por causa da tua firmeza, eu agora te dou a pedra branca. To symbolize what the faithfulness you pursued and the commitment you stood with, how they molded your life. Para mostrar e simbolizar como que a fidelidade da sua busca e a firmeza na qual você permaneceu no seu compromisso, como isto moldou a sua vida. Like this rock, like this stone, this white, glorious, glimmering and glittering stone. Como esta rocha, esta pedra, como esta pedra branca, gloriosa, resplandecente e brilhante. So there is so much conversation here, beloved people. Então, há tanta conversa aqui, povo amado. To symbolize the purity with which you stood. Ela simboliza a pureza na qual você permaneceu. To symbolize the guiltlessness, the innocence, Para simbolizar a sua inculpabilidade, a sua inocência. that now you enjoyed out of Christ going to the cross, Que agora você desfruta pelo fato de Cristo ter ido para a cruz. and you decided to live within the bounds of that innocence restored. E você decidiu viver dentro dos limites desta inocência que foi restaurada. You did not adulterate it. You did not make an admixture. Você não a adulterou, você não admitiu misturas. Mix it like you see the present church. Mistura como você vê na igreja deste tempo presente. The things I'm saying are very heavy and grave. As coisas que eu estou dizendo são muito pesadas e graves. Why? Because in the context of my conversation tonight with the church, Por quê? Porque dentro do contexto da minha conversa desta noite com a igreja, if you look at the present day church, then you weep. se você olha para a igreja deste tempo presente, então você chora. Then you see that there is a sharp contrast from the definition of the overcomer I'm laying before you today. Você vê que há um nítido contraste com relação à definição de vencedores que eu estou colocando diante de vocês hoje.
Because you see that the present-day church has actually made an admixture. Porque você vê que a igreja deste tempo presente fez uma mistura. They have blended the world with their salvation. Eles misturaram o mundo com a sua salvação. So they don't fall into this definition of the Lord. Então, eles não se encaixam nesta definição. Esta definição do Senhor. And that's why I come to you to define to you É por isso que eu venho até vocês, para definir para vocês that, look, there is a prize. que, veja, há um prêmio. There is a reward for faithfulness. Há uma recompensa pela fidelidade. There is an impetus. There's an encouragement here Há um estímulo, há um encorajamento aqui, for all now to pursue a faithful life, para que todos agora busquem uma vida de fidelidade, a holy life, a righteous life, uma vida santa, uma vida justa and a zero tolerance to sin. e zero tolerância ao pecado. Because there is a reward. It matters. He says it does matter. Porque há uma recompensa. Então, é importante. Ele diz sim, faz diferença. He's saying it here that it will matter. It does matter. Ele está dizendo que sim, será importante, sim, fará diferença. Even in the book of Daniel, before we proceed further, Vamos olhar o livro de Daniel antes de irmos mais adiante. Daniel chapter 12, beloved people, Daniel capítulo 12, povo amado. I'm reading Daniel chapter 12, beloved people. Daniel, the end-time prophet. Eu estou lendo Daniel capítulo 12, povo amado. Daniel, o profeta do fim. And you can read from verse 1 on, but I'm reading 2 and 3. Vocês podem ler do versículo 1 em diante, mas eu vou ler os versículos 2 e 3. This is what he says from verse 2 on. Isto é o que ele diz do versículo 2 em diante. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Multidões que dormem no pó da terra despertarão, Some to everlasting life and others to shame and everlasting contempt. alguns para a vida eterna e outros para vergonha e terror eternos. Then verse 3 is very pertinent, beloved people. Então, no versículo 3, ele é muito pertinente, povo amado. Those who are wise will shine like the brightness of the heaven. Aqueles que são sábios resplandecerão como o brilho do céu, And those who lead many into righteousness like the stars forever and ever. e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. So that is a very powerful standard benchmark the Lord sets there on eternity. Então, este é um padrão, este é um marco muito poderoso que o Senhor estabelece lá, a respeito da eternidade. He's essentially saying that there are those who, according to their works, Ele essencialmente está dizendo que há aqueles que, de acordo com as suas obras, the general class, according to their works, há uma classe que, de acordo com as suas obras, they will shine like the firmament, like the heaven. eles resplandecerão como o firmamento, como o céu. But then he distinguishes them from another category that pursues righteousness, Mas então, ele os distingue de uma outra categoria que também busca a justiça, that are zealous of righteousness and firm. que são zelosos na justiça e perseverantes. They stand firm on it. E eles permanecem firmes na justiça. Then it says, for them, like the stars forever and ever. Again, a distinction right there. Então ele diz, eles serão como as estrelas para todo sempre. Então há uma distinção aqui. You are talking about the church that is wise, Ele está falando a respeito da igreja que é sábia, that walks in the fear of God, in other words. For the fear of God is wisdom.
Em outras palavras, que anda no temor de Deus, porque o temor de Deus é sabedoria. Behold, it is the fear of God that is wisdom. Eis que o temor de Deus é a sabedoria. Then he's distinguishing that church that is wise, the wise virgins, Então, ele está distinguindo aquela igreja que é sábia, a virgem sábia, wise that enters heaven, as sábias que entram no céu, from another church that pursues righteousness, de uma outra igreja que busca a justiça, the teachers of righteousness that is really zealous on righteousness, mas que ensinam a justiça e são realmente zelosos na justiça. and we know it too well that for you to be a teacher of righteousness, E nós sabemos muito bem que para que você seja um mestre da justiça, you cannot teach what you're not living. You cannot. você não pode ensinar aquilo que você não está vivendo. Não, você não pode. You cannot stand up and begin teaching righteousness Você não pode se levantar e começar a ensinar a justiça when you yourself you are not living righteousness, because it will choke you. se você mesmo não estiver vivendo a justiça, porque isto vai te estrangular. It will choke you and people will say, look, it has choked him. Isto vai te estrangular e as pessoas vão dizer, olha, isto está estrangulando ele. They will point a finger. Eles vão detectar o sinal. So he's talking about the wise church, and then he says, Então ele está falando a respeito da igreja sábia. E então ele diz there's another class who are those who pursue righteousness. que há uma outra classe, aqueles que buscam a justiça. And then in pursuing righteousness for their own lives, E então, ao buscar a justiça por suas próprias vidas, they now, by example, eles agora, pelo seu exemplo, by their own lives, the example of their Christian living, por suas próprias vidas, pelo exemplo de sua vida cristã, lifestyle and living, pelo seu estilo de vida, a sua forma de viver, they now become teachers of righteousness to this dark world. eles agora se tornam mestres da justiça para este mundo tenebroso. He says they will shine brighter than the rest. So again, there you go. E ele diz, eles resplandecerão mais do que o resto. Então, aí está. You talk about the rewarding system of God. Ele está falando a respeito do sistema de recompensa de Deus. The distinguishing of the elect of God within the kingdom of heaven. A distinção dos eleitos de Deus dentro do reino de Deus. And this is the entire premise of our conversation today. E esta é toda a premissa da nossa conversa hoje. That yes, there is reason for this generation to pursue the prize, the top prize. Que, sim, há razões para esta geração buscarem o prêmio, o primeiro prêmio, To be zealous on righteousness and holiness, para serem zelosos na justiça e na santidade and to totally live a life of rejecting sin. e viver uma vida em total rejeição ao pecado. To totally reject sin. That is what I'm pursuing with you here. Rejeição total ao pecado. É isto que eu estou buscando com vocês aqui. And the white stone, the giving of the white stone also means A pedra branca. O fato de dar a pedra branca significa that the Lord is saying that this class of believers que o Senhor está dizendo que esta classe de crentes, overcomers, in other words, vencedores em outras palavras, they have overcome the trap that you saw down there in Genesis 2:17. eles venceram a armadilha que vocês viram lá atrás em Gênesis 2:17. They have overcome, so the Lord describes them in Genesis 2, in Revelation 2:17. Eles venceram. Então o Senhor os descreve em Apocalipse 2:17. They have overcome the trap of Genesis 2:17. Eles venceram a armadilha de Gênesis 2:17
So they now become defined in the book of Revelation 2:17. Então agora eles se tornam aqueles que estão relatados, definidos em Apocalipse 2:17. They are like Christ, in other words. Eles se tornam como Cristo, em outras palavras. When he gives them that stone, he says they are like Christ. Quando ele lhes dá aquela pedra, ele está dizendo que eles agora são como Cristo. Because we've seen in Revelation 3, again, Revelation 3, verse 12. Porque nós vimos em Apocalipse 3, novamente, Apocalipse 3, versículo 12. We've seen there very clearly and Ele está dizendo aqui muito claramente that at one point Christ the Messiah says, que em um ponto, Cristo, o Messias, diz he will write his name on them. How powerful, beloved people. que ele vai escrever o seu nome sobre eles. Que poderoso, povo amado! Now synonymous. Agora são sinônimos. Now finally incorporated into the name of Christ, that they are the bearers now. Agora finalmente incorporados no nome de Cristo, que eles agora possuem. We read 2 verse 7, and then we also read 3 verse 12. Nós lemos Apocalipse 2, versículo 7, e agora capítulo 3, versículo 12. In 3 verse 12 it says very clearly here, if I get it out, this is Revelation chapter 3 verse 12, and it says, Ele fala muito claramente em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Quando eu chegar lá eu vou ler. Apocalipse 3, versículo 12, ele diz: to him who overcomes, Ao vencedor I will make a pillar in the temple of my God, farei uma coluna no templo do meu Deus, never again will he leave it. e dali jamais sairá. Meaning you'll dwell there forever because you become a pillar there. Então eles manterá lá para sempre, porque eles se tornaram uma coluna lá. But you know that the pillars are quite conspicuous in the temple. Mas nós sabemos que as colunas são bastante notáveis em um templo. They stand out. They are almost like the support system of the temple. Elas se destacam. Elas são como um sistema de sustentação do templo. They tower high. Elas são altas como torres. They are very conspicuous and obvious when you enter the temple. Elas são muito notáveis e óbvias quando você entra no templo. And he says, they'll never leave it. And they say, E então ele diz que eles jamais sairão de lá. E ele diz: I'll write on him the name of my God, Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, the name of the city of my God, the new Jerusalem which will come down from heaven, from my God. o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. And he says, I will also write on him my new name. Então ele diz: E eu também escreverei sobre ele o meu novo nome. So this is very powerful, Então isto é muito poderoso, meaning they will be like Christ. significando que eles serão como Cristo. This white stone they are being given is essentially the admission Esta pedra branca que eles recebem é essencialmente a admissão. it actually admits them to a special class. Na verdade, ela os admite a uma classe especial. And I'm going to talk about this admission. It admits them to a certain celebration, a ceremony in heaven. E eu vou falar a respeito dessa admissão. Eles são admitidos, então há uma cerimônia especial de admissão no céu. It's a favor they get. É um favor que eles recebem. And this becomes an emblem. And here he says that they are like Christ. E isto se torna um emblema. Então, consequentemente, ele diz, eles se tornam como Cristo.
They now bear his name, beloved people. Eles agora possuem o seu nome, povo amado. So the white stone offers some special privileges to the bearer, to the receiver of this stone then. Então esta pedra branca, ela oferece alguns privilégios ao seu proprietário, àquele que a possui. And it gives him access to some special events in heaven, E concede a eles acesso a alguns eventos especiais no céu, some special functions, some special favors in heaven, a algumas funções especiais, a alguns favores especiais no céu. and we know very well that the temple of God in heaven, as I've described to you, E todos nós sabemos muito bem que o templo de Deus no céu, como eu já descrevi para vocês, when the Lord took me to heaven and showed me his temple, quando o Senhor me levou no céu e me mostrou o seu templo, the temple of heaven, of God in heaven, is built with white marble, white. o templo de Deus no céu é construído com mármore branco, branco. The stones that build the temple are white. God's temple is white. A pedra da qual o templo é construído é branca. O templo de Deus é branco. In other words, he's saying that the receiver of this white stone Em outras palavras, ele está dizendo que aquele que recebe esta pedra branca then becomes of the system, enters part of the system. ele se torna o sistema, ele se torna parte do sistema. The stones that are used to build the temple, A pedra que se torna o templo, the everlasting temple of God, the eternal temple, o eterno templo de Deus. it will never be destroyed. That temple is eternal. Nobody can ever destroy it. Nunca será destruído. Aquele templo é eterno. Ninguém jamais poderá destruí-lo. So you see now the emblem, Então vocês veem agora o emblema. what the white stone is emblematic of, Aquilo que esta pedra branca simboliza. and that's why he says they will never leave that temple forever, meaning they become part of the building block. É por isso que ele diz que eles nunca jamais deixarão o templo. É porque eles se tornaram parte do templo. No wonder he says the pillars of that temple. How awesome. Não é de se admirar que ele diz as colunas daquele templo? Quão maravilhoso! Who wouldn't want to be part of that recognition and endorsement eternal? Quem não gostaria de ser parte deste endosso, deste reconhecimento eterno? To the extent that now you stand out as a pillar, an eternal pillar. Até o ponto em que agora eles se levantam como coluna, coluna eterna. And I'm going to come back and speak about something very important. E eu vou voltar e falar a respeito de algo muito importante. The stone that the high priest used to launch, used to decorate on the garment. As pedras que o sumo sacerdote costumava carregar, que ele usava para decorar as vestes. The stones of the 12 tribes of Israel, As pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, such that when he entered the Holy of Holies, then he entered with those stones, the names of the 12 tribes of Israel, de maneira que quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava com aquelas pedras, com os nomes das 12 tribos de Israel. and he entered now with them into the presence of God. E ele entrava agora com elas, na presença de Deus. And how that spoke so much about this white stone, E quanto isto fala tanto a respeito desta pedra branca, that will bring you, the receiver of this, into the presence of worship, the presence of God the Father.
que vai trazer você que a recebeu até a presença da adoração, até a presença de Deus Pai. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Toda Shalom Erev Tov. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Toda Shalom Erev Tov.